Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou continuar aquilo que a gente estava falando sobre a criação das regras no iLogic, né? E hoje eu queria fazer uma que eu já vi falado na semana passada, que é sobre passagem de parâmetros, né? E como eu faço isso, né? Primeiramente, nesse modelo aqui eu vou trabalhar com os parâmetros do meu modelo, do meu modelo, né? Que são os parâmetros D0, D1 D3, D4 aqui que estão mostrados aqui na parte superior da tela. E eu criei aqui alguns parâmetros do usuário que vão definir algumas propriedades, né? Como vocês lembram na última vez, eu defini alguns parâmetros-chave. Então, quando eu executei o inventor aqui, eu abri esse arquivo, eles só estavam mostrando esses parâmetros aqui, que são os parâmetros-chave para até dar um filtro aí, não ter problema de ficar uma lista de parâmetros muito grande, né? Agora eu vou precisar exibir um pouquinho de tudo aqui, de todos esses parâmetros, para eu saber qual que é cada, né? Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui é o seguinte, né? Quando eu comecei esse modelo, eu fiz as dimensões da peça sem qualquer preocupação. E a ordem dos parâmetros não está muito certinha, né? Por exemplo, a minha dimensão D0, meu parâmetro D0 é esse aqui, ó. Esse da extrusão aqui. Tanto é que eu vou mudar aqui, sei lá, 71.5, vou deixar o que tá. Se eu vim aqui no meu modelo parâmetro, ele está 71.5. Então, quando você não define nenhuma... Pro Inventor, como ele funciona? Se você não define, a princípio, nenhuma dimensão na sua sketch, a primeira dimensão nomeada vai ser as extrusões, né? As features. Essas precisam ter relações, né? Até por conta das operações lógicas que ele tem, todo a sistema interno dele de programação, né? Então, esses dois parâmetros, esse daqui não tem porque ele está face a face, né? Então ele vai pegar toda a extrusão aqui. Mas, quando eu fui editar minha sketch, eu vi que esse parâmetro aqui já tem um número, né? No caso aqui ele acabou sendo D4 e esse daqui acabou sendo D5. E para minha segunda extrusão também, esse daqui acaba sendo D6 e isso acaba sendo D7. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque você tem que tomar um cuidado na hora de fazer a passagem de parâmetros pelo iLogic, né? Como funciona a passagem de parâmetros pelo iLogic? Eu já inseri uma regra aqui, nos vídeos anteriores vocês podem ver que tem lá como inserir regras, que eu chamei de dimensões. Então, como eu fiz para fazer a passagem de parâmetros, né? Eu criei aqui meus parâmetros de usuário, que é a largura, altura e profundidade, que vão definir as dimensões principais dessa peça aqui. Então, como que eu vim aqui? Eu vim aqui no Snippets, eu peguei aqui parâmetros dinâmicos, né? Então, quando eu ensino um parâmetro dinâmico, ele vai pegar e vai me dar esse seguinte código. Ele fala assim, seleciona ou pega, né, o valor corrente de um parâmetro imediatamente, enquanto a regra está rodando, né? No caso, assim, imagina que eu preciso fazer um cálculo, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, né? Então, eu posso fazer de duas maneiras. Uma, eu já fiz a passagem do parâmetro, e a outra eu posso pegar diretamente pelo parâmetro, usando esse parâmetro D0 aqui para fazer o cálculo. Aqui ele dá um padrão, né? Ou você pode inserir um número, pegar um parâmetro de modelo, esse parâmetro também pode ser um parâmetro de usuário, né? Só depende de você setar o nome direitinho aqui e dar o valor que você quer. Ou você quer definir um número diretamente, ou no caso como eu fiz, eu já setei meus parâmetros com parâmetros do modelo, que são esses aqui. Ao clicar duas vezes ele aparece os parâmetros do modelo, com os parâmetros do usuário aqui, né? Que no caso é largura, altura e profundidade. Então, como eu faço isso? Eu venho aqui, vou mostrar, eu pego o parâmetro, dou um duplo clique, seleciono aqui o parâmetro do modelo, no caso, por exemplo, seria, vamos por o D4, né? E ele vai ser, e aqui eu venho, clico no parâmetro do usuário, duplo clique, por exemplo, largura. Lógico que ele está redundante a regra, né? Ele vai fazer duas vezes a mesma coisa, né? Mas é assim basicamente que você insere os parâmetros. Existe outra maneira que é com que eu vou mostrar como faz uma operação agora. Primeiramente, eu vou fazer um if then e eu já vou inserir aqui
else. Opa, não quero esse aqui. Vou inserir aqui um else. De novo. Porque eu vou linkar com o recorte. Se recorte for igual a e não deu certo, com recorte. Então agora o que eu vou fazer? Que as dimensões do recorte, que são os parâmetros D6 e D7, vão ser metade da largura e da altura. Então só vai valer, essa condição só vai valer se isso for verdadeira. Então eu posso fazer aqui, pegar o parâmetro D6, vai ser igual ao parâmetro, vou mostrar como eu posso pegar direto o parâmetro D4, que eu poderia ou pegar direto pela expressão, dividido por 2. E a próxima seria... não, esse daqui nem precisa do else, porque se não tiver recorte, ele não vai executar esse comando. O próximo seria o parâmetros. Vou dar um tab aqui, porque eu gosto de deixar um pouquinho... seguindo as regras de codificação. D7 vai ser igual ao parâmetro... O duro é isso, toda vez que você dá um duplo clique, ele pega já a regra completa, né? O parâmetro do D5, que ele pegou aqui, D5, dividido por 2. Então, tá aqui, tá feita a nossa regra. Então, se tiver recorte, ele vai executar esses comandos aqui, vai fazer essas operações. Se não, ele não vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou atualizar meu modelo, você pode perceber que ele fez isso. Então, eu vou mexer aqui primeiramente, eu vou vir aqui nos meus parâmetros, eu vou tirar o recorte, como mostrei para vocês no vídeo passado, está sem recorte, eu vou mexer aqui na altura, vou pôr uma altura de 100, uma largura de 100, perdão, uma altura de 50 e uma profundidade de 300. Então, ok, ficou uma peçona aqui. Agora, se eu vim aqui e ligar um recorte, por exemplo, do meu form, se ele está sem recorte, se eu colocar com recorte, se eu colocar com recorte, as dimensões do recorte vão ser metade das dimensões da peça. Ó. No caso, o meu recorte era 100 por 50, ficou 50 a 25. Então é assim que a gente faz a passagem de parâmetros no iLogic, né? Trabalha com os parâmetros internos, né? Outra opção que ele pode fazer, mas é um pouquinho que dá certo também, que nem quando ele aparece aqui, no caso D5, né? Vamos por D6, ó. Se ele está aparecendo esse azulzinho, quer dizer que ele consegue trabalhar com essa equação. Então vamos lá, o parâmetro D6 vai ser o D4 dividido por 2. Vou fazer um teste. Se ele não der nenhum erro, quer dizer que ele vai executar sem problema. Vou colocar aqui para 50. No caso ele não conseguiu fazer a regra. Então, mil perdões, não é assim que funciona. Tem que ser por parâmetro mesmo. Então, tem que ser um parâmetro aqui. Modelo do parâmetro, D4, dividido por 2. Aqui vai dar um erro para não dar erro. Então, vamos lá. Pronto. Então, agora está resolvido o nosso problema. Então, é assim que eu consigo trabalhar com parâmetros dentro do modelo. Bom, esse daqui foi um exemplo com parâmetro de modelo dentro de uma peça. Ainda tem para fazer dentro de uma montagem. Mas antes eu quero fazer um vídeo falando sobre a parte do desenvolvimento de iParts, né? Que são umas peças parametrizáveis do Inventor, né? Esse vídeo vai dar um pouquinho mais de trabalho, que eu quero mostrar primeiramente como criar uma tabela iPart, né? Como você inserir os valores, né? E depois eu vou mostrar como chamar a regra. A regra é a parte mais rápida, mas eu acho que eu vou dividir esse vídeo em umas 2 ou 3 partes, dependendo como é que for aí o andamento. Bom, pessoal, desculpem porque eu não estou conseguindo atualizar muito o blog.
nem atualizar o canal do YouTube, né? Eu tenho uma apresentação de um trabalho amanhã da faculdade. Vamos ver o que correr tudo bem, mas eu preciso dar uma estudada ainda. Eu tô também com um pouquinho de tempo ocupado, porque eu tô começando a estudar um pouquinho de desenvolvimento de aplicativos para Android, né? E isso tá tomando um pouquinho meu tempo, até meu horário de almoço, o máximo tempo livre que eu tô tentando aproveitar para dar uma estudadinha, né? Bom, nesse feriado eu não consegui planejar também o vídeo, eu viajei para visitar minha família e acabei não cumprindo com o compromisso que eu queria, né? Que era dar uma planejada no vídeo, dar uma estilizada no blog, né? Prometo, vamos ver até daqui um mês eu entro em férias praticamente. Vou tirar umas 3 semanas de férias do trabalho, vou ver se eu consigo deixar já mais vídeos prontos, né, nas férias, publicar mais conteúdo, né, e tentar dar uma melhorada no blog também. Mais uma vez, obrigado, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo. Abraços!